Olá, já estamos ao vivo para todo o Brasil, hoje de maneira excepcional com o nosso amigo, vereador da nossa capital de Minas Gerais, também da assessoria do nosso deputado federal Jones Moura, nosso amigo, grande guerreiro, militante, histórico da nação Azul Marinho, Pedro Bueno, que também está como candidato a deputado federal, será um grande ganho para a nação Azul Marinho com a eleição do Pedro Bueno. Pedro Bueno, boa tarde. Nós estamos no momento onde há uma discussão, muita confusão sobre a decisão da sexta turma do STJ sobre as guardas civis municipais e vamos aí fazer um bate-papo e, ao mesmo tempo, informar para a nação Azul Marinho o que de fato aconteceu e quais os desdobramentos dessa decisão. Boa tarde, dá a sua saudação inicial. Boa tarde, meu amigo, companheiro Oséias. Olha, é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Esse bate-papo nosso é virtude de algo preocupante, né? Ontem eu andei conversando com alguns companheiros, né, da nossa Embaixada Azul Marinho para fazer o alerta e a gente precisa esclarecer, a gente precisa decodificar a mensagem do STJ, que é o que mais nos preocupa nesse momento, né, e a razão, a causa da nossa conversa de hoje, mesmo no momento onde a pré-candidatura, a nossa presença na rua se faz necessário, assim como tantos outros candidatos, né, da nação Azul Marinho. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que nos cabe, né, que é decodificar essa mensagem e traçar aqui uma estratégia para que a gente não possa ser emparedado nem pelo STJ e muito menos pelo Supremo Tribunal Federal, meu amigo. Deixa eu ligar novamente o meu microfone aqui. Já quero aqui agradecer, os guardas municipais já estão entrando aqui na live. Já quero pedir para que você compartilhe nos grupos de WhatsApp do seu estado, da sua cidade. É importante que você venha aqui acompanhar e venha dar também a sua contribuição na interação. Tem diversos guardas aqui de Contagem, dando saudação aqui para mim, para você, Bueno. O pessoal aqui reconhece o importante trabalho. O recurso especial é o 1977-119, aqui do nosso estado de São Paulo. Nós já falamos, né, numa live específica, Bueno, sobre esse recurso especial. Ele se trata de um crime, de uma prisão em flagrante, de um crime de tráfico de drogas por guardas municipais aqui de uma cidade do estado de São Paulo, que foi ratificado agora de prisão pelo delegado de polícia na primeira e segunda instância, e a defensoria, né, e juntamente com o advogado de defesa, recorreu para a Corte Superior, para o STJ, que o relator deu, né, o seu voto desfavorável àquilo que havia sido decidido anteriormente, contrário também à decisão do Ministério Público Federal, mas manteve a coerência com o que o STJ já tem julgado, tanto para a Polícia Militar como para guardas municipais, a atuação na questão do crime de tráfico de drogas, que diz respeito tanto à denúncia anônima, que diz respeito à busca pessoal, que diz respeito aos elementos concretos estabelecidos pelo artigo 244 do CPP. E, partindo dessa linha, desconheceu a prova, relaxou a prisão, mas não se conformou em tão somente atuar nessa circunscrição do tráfico de drogas, diferentemente dos outros julgados. O doutor, que é o doutor Rogério Schmidt Cruz, ele avançou em outras searas, levando a sua intenção a uma perversidade, a uma maldade maior, não só contra as guardas municipais, mas contra, né, toda a sociedade brasileira. Mas o que nós temos para falar para os guardas municipais depois da repercussão? Eu assisti na imprensa, você também, Bueno, os guardas municipais de várias cidades nos procurando, jornalistas, advogado criminalista de defesa de vagabundo, oportunista nessa decisão, desinformando a população e criando um certo caos, uma insegurança jurídica maior para os nossos guardas civis municipais, que muitas das vezes, comandantes, secretários, prefeitos, no meio desse turbilhão de desinformação, turbilhão de fake news que eles colocam no meio, tanto da imprensa como esses advogados criminalistas, nós temos aqui, como já falei na live especificamente, nós temos aqui qual que é a direção, qual que é a real, o que foi julgado,
o que muda, quais os desdobramentos para as guardas municipais do país a partir desse posicionamento do colegiado da sexta turma do STJ. Não é isso aí, Bueno? Meu amigo Osés, primeiro é importante a gente fazer aqui publicamente, né, uma justiça e um reconhecimento histórico da sua participação no avanço da Lei 13022. Eu pude acompanhar isso, fui não só testemunha, mas tive a honra, né, de, lado a lado, ombrear essa luta em Brasília, e certamente foi a cobertura jurídica que deu a capacidade da guarda colocar o time na rua e fazer o policiamento preventivo, que é a essência das guardas municipais. De lá para cá, nós tivemos outros importantes avanços, como foi a criação da lei do SUSP, o Sistema Único, que incorporou a guarda em igual medida, no mesmo patamar e grau de responsabilidade como operador de segurança pública. E a gente vê, assiste, né, com muita estranheza, uma decisão contramajoritária, uma decisão que ofende a sociedade no sentido de preservar um direito social, que é o direito à segurança pública, o direito de ir e vir com segurança, e as guardas municipais acaba sendo, nessa história, uma bucha de canhão por conta de um abuso de um entendimento garantista, né, que se refugia nos direitos fundamentais, mas que causa um estardalhaço, né, desnecessário e desmedido. Então, o que a gente precisa é colocar a Guarda Municipal de volta à sua órbita, né, que é a da segurança pública, principalmente com caráter preventivo, para dizer que essa decisão não afeta em absolutamente nada em termos de continuidade dos trabalhos. É uma decisão que nos preocupa, porque ela abre um precedente para outros julgados, mas ela não encontra-se em sede de repercussão geral. Isso significa que ela não virou uma espécie de mandamento, ela não é uma definição legal que vai amparar necessariamente tomada de decisão de prefeito que já fala em recuar com a guarda ou que já fala qualquer coisa dessa natureza. Isso é o primeiro passo, é tranquilizar que tudo como antes no quartel de Abrantes, nada mudou em relação à atuação das guardas municipais. E segundo é fazer um paralelo para que a gente possa entender qual é o objetivo, qual é a posição dessa sexta turma do STJ. Então, você muito bem disse que ela já tinha uma posição assemelhada, trata-se do HC 158.580. É um habeas corpus que foi julgado em relação a uma atuação da Polícia Militar do Estado da Bahia e que teve um parecer muito correlato com aquilo que ela definiu em relação à atuação das guardas municipais. A preocupação desse colegiado, dessa turma do STJ, é em relação ao racismo estrutural e as abordagens que, fazendo um paralelo com alguns dados, né, com algumas informações que encontra coerência, a gente pode aqui, sim, entender que nós precisamos nos cuidar para o modelo de polícia que a sociedade busca, né, com respeito aos direitos fundamentais, com respeito principalmente aos direitos humanos. Mas a Guarda Municipal ela vem exatamente dessa vertente para fazer com que, né, a nossa atuação possa respaldar esses direitos. Inclusive, isso faz parte do preâmbulo da nossa Lei 13022, logo nos princípios e nos fundamentos da nossa existência. E, portanto, nós não podemos deixar que esse órgão possa editar norma que desfavoreça a continuidade desse trabalho, meu amigo. Tá aqui Muito bem, a sua contextualização ela foi excelente. Eu quero já dizer aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, tem diversas perguntas já colocadas, tem um reforço da PEC 275, que nós iremos falar sobre ela nessa live também, mas eu quero deixar aqui o tema dessa live, desse bate-papo com o nosso amigo Pedro Bueno, é que a sexta turma do STJ não tirou o poder de polícia das guardas municipais. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça de cada guarda municipal. Nós temos que divulgar isso para os prefeitos, para os comandantes, para os secretários de segurança pública, para a imprensa e para a sociedade em geral. O poder de polícia
das guardas civis municipais tem o seu amparo no artigo 78 do nosso Código Tributário Nacional. Ele está disciplinado por meio de atribuições e competência estabelecidas na Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que o nosso amigo Pedro Bueno já falou um pouco sobre ela. Então, o Estatuto da Guarda Civil Municipal é a nossa norma jurídica de eficácia nacional, de abrangência nacional, que está em pleno vigor no país, que ali, né, Bueno, ele disciplinou de uma maneira muito clara as competências e atribuições das guardas municipais, tanto naquilo que diz respeito aos bens, serviços, instalações, bens de uso comum, usos dominicais, usos especiais, as instalações, mas foi para além, dentro daquilo que compete o município, dentro daqui que é reserva legal, constitucional dos municípios, e também daquilo que compete concorrentemente aos entes da federação. Quero aqui citar o caso da atuação no trânsito, por exemplo. Isso está estabelecida na nossa Lei 13.022, atuação na polícia de postura, que também é concorrente, atuação na preservação do meio ambiente, que é uma atuação concorrente com a Polícia Militar, Civil, o IBAMA, ou seja, a 13.022 está em plena eficácia. O que os ministros da sexta turma fizeram nesse julgado especificamente foi apenas dar munição para os advogados que defendem vagabundo nesse país. Porque a partir dessa munição, os advogados vão poder ir no distrito policial questionar o trabalho das guardas municipais e, quando for lavrado o auto de flagrante delito, entrar no próprio judiciário para, a partir desse julgado, poder ter o relaxamento da prisão dos criminosos que oprime, que reprime, que afeta, violenta a nossa sociedade brasileira, e daí eles vão ter sucesso, porque eles vão se alinhar a esse julgado da sexta turma. Mas em nada vai afetar o guarda civil municipal, que no seu dia a dia, que no seu cotidiano, na sua rotina, vai exercer as suas competências que estão estabelecidas numa lei federal, vão cumprir uma legislação federal. Isso aí é o todo respaldo que nós precisamos e que a sociedade precisa ter esse acalento, ter essa tranquilidade, porque, bueno, parte da sociedade aqui em São Bernardo do Campo, a sociedade aqui ficou bastante alvoroçada com esse resultado, porque achava que não ia mais ter a nossa guarda atuando, que é uma guarda muito eficiente aqui na cidade, por conta das fake news, das interpretações equivocadas, de mal intencionados criminalistas da vida, oportunistas, mas nós aqui reafirmamos, o que vai orientar, o que sustenta, e você, Bueno, falou com muita segurança e tranquilidade, que se não fosse a Lei 13.022, as guardas municipais teriam sido dizimadas praticamente da segurança pública com esse julgado do STJ. Teria acabado, teria se isolado dentro do patrimônio, mas graças a Deus, graças à nossa luta histórica, você também esteve todo momento lá em Brasília participando, fizemos acampamento lá no apartamento do Vicentinho, você lembra, do Lincoln Portela também, nós fizemos lá um QG para atuar diuturnamente em defesa do PLC 39 no Senado Federal e também do PL 332 na Câmara dos Deputados. E hoje todos os guardas municipais do Brasil sabem que se não fosse a Lei 13.022, havia sido dizimada a Guarda Municipal dentro da segurança pública. Vamos em frente, temos muita coisa a falar ainda hoje. Foram boas lembranças, companheiro. A gente poderia aqui tirar o dia para ficar lembrando essas batalhas, essa luta que foi travada no Congresso Nacional, mas o tempo urge e a gente tem a necessidade de esclarecer o que está acontecendo. E você disse muito bem, né? É preciso que essa live, esses vídeos, possam servir de orientação, inclusive, para muitos prefeitos. Eu acompanhei uma fala do seu prefeito de São Bernardo do Campo, achei interessante ele discutindo com um grande apresentador de programa policial, que é o Datena, e isso, né, demonstra o prefeito manifestando a sua indignação, representando o clamor da sociedade, e, ao mesmo tempo, coloca, né, essa decisão à baila e traz uma grande repercussão, né, que serve tanto de amparo para aqueles advogados, para a sociedade civil em geral, e pessoas desavisadas que queiram se insurgir contra a manutenção da ordem pública e trazer dificuldade
para o policiamento comunitário feito pelas guardas municipais. Mas é importante dizer que nós temos uma lei federal, né, que estabelece mandamentos, né, ela determina, ela não dá opção de escolha. Inclusive, o guarda municipal, assim como o prefeito de uma cidade, que é um comandante em chefe de uma guarda civil, ele é um garantidor. Ele responde, inclusive, pelo crime de prevaricação, caso ele queira se omitir dessa responsabilidade, porque tem uma lei que o determina. Inclusive, outras atribuições que foram para além daquelas que já estavam previstas no parágrafo 8º do artigo 144 foram acrescidas, inclusive, por entendimento de julgados do Supremo Tribunal Federal, como é o poder de polícia de trânsito. Veja bem, nós temos o ordenamento jurídico em termos de segurança pública que parece uma colcha de retalhos. Claro que nós temos que avançar no texto constitucional, mas nós temos inúmeras leis que demonstram o poder de polícia das guardas municipais, como é o caso do poder de polícia de trânsito, que está lá no parágrafo 10º do artigo 144, que inclusive determina, né, a manutenção da ordem pública nas vias públicas e o cuidado, a preservação da vida, através da incolumidade das pessoas. Está lá, está escrito lá, e isso é uma atribuição pacificada em relação ao policiamento de trânsito, que é uma realidade hoje amparada pela Lei 13022. Então, meu amigo, o alerta que nós fazemos aqui é esse. É claro, vamos buscar cautela no boletim de ocorrência, nas intervenções, para não dar margem para que essas pessoas, de forma leviana, possam deturpar a ação preventiva da Guarda Municipal e trazer dificuldade no campo jurídico para os operadores de segurança. Esse é o alerta que nós fazemos e, como liderança, buscar também um ato público. Na última live que fiz com o doutor Michel, ele se propôs a ajudar a elaborar uma carta aberta, né, de manifesto aos poderes da República, ao Congresso Nacional, para que a gente possa fazer essa leitura junto das lideranças da Embaixada Azul Marinho, lideradas pelo nosso deputado federal Jones Moura, para que a gente possa levar esse nosso reclame para o Congresso Nacional e também para o Poder Judiciário, principalmente o guardião da Constituição Federal, que está ali na Praça dos Três Poderes. Vai lá, meu amigo. Muito obrigado, excelente explanação, nobre, sempre vereador de BH e futuro deputado federal, Pedro Bueno. Aqui a live está bombando, os guardas municipais estão aqui compartilhando. Aproveite e coloque esse link no grupo de WhatsApp, porque a gente precisa. Se a imprensa, né, publicizou de maneira, de certa forma, até irresponsável e inconsequente a trágica e desastrosa decisão da sexta turma do STJ, nós temos que divulgar aquilo que nos interessa, a verdade. Nós não estamos aqui buscando privilégios, mas para divulgar a verdade dos fatos. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, uma lei em pleno vigor no país, ela é o que rege, que orienta, que sustenta e que ampara as guardas municipais para continuar atuando em defesa da população. Inclusive, eu lembro aqui, Bueno, um lema que é histórico aqui na Guarda de São Bernardo do Campo é GCM a serviço da comunidade. Então, a comunidade vai continuar, né, tendo, né, usufruindo esse benefício que é o trabalho das guardas municipais do Brasil. Eu penso que houve uma comemoração, mas quem comemorou? Obviamente, quem comemorou são os transgressores da lei, são os baderneiros, são aqueles delinquentes que só trazem prejuízo para a sociedade. Então, esses aí comemoraram bastante. Por quê? Com os órgãos de segurança fragilizados, eles fazem as festas de oprimir o povo, de trazer danos sobre a vida do povo, mas nós estamos firmes e fortes com a Lei 13.022, que a sexta turma, além de não enfrentar, correu dela o tempo todo como corre o diabo da cruz. Essa é a verdade. A sexta turma tem medo de enfrentar. Parece que quando o diabo vê a cruz, foge de medo. A sexta turma foge da 13.022, porque sabe que lá está o cobertor jurídico dos guardas civis municipais. Bueno, como nós falamos, Bueno, inclusive em conversa via telefone, é importante que todos os guardas municipais do país entendam que a nossa casa legal é a 13.022.
que nós temos que abraçar mais do que nunca e atuar dentro das 4 linhas estabelecidas pela Lei 13.022. Assumir esse papel de polícia de proximidade, polícia comunitária, polícia preventiva, polícia que se torna, como diz nosso Balestrieri, né, a polícia cidadã, a polícia da cidadania, ao lado do povo, porque em momentos como esse, o que faz a diferença é o povo ao lado da Guarda Municipal. Porque quando o povo é o nosso principal aliado, a gente consegue avançar mesmo contra a correnteza vindo do STJ ou decisões políticas, não é isso aí, Bueno? É isso, meu amigo. Eu acho que a gente precisa se atentar para o que está acontecendo, interpretar o porquê esses magistrados chegaram nessa decisão. Eu acho que nós não temos que alimentar fogo, né, contra as co-irmãs, mas também não podemos deixar ser julgados, né, no mesmo balaio, como se a Guarda Municipal... Olha, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, recebemos com muita felicidade uma divulgação de um site internacional, um site de notícia, né, uma agência, uma grande agência norte-americana, que a Guarda Civil de Belo Horizonte era modelo para as polícias da América Latina, dado o seu baixíssimo grau de letalidade, né, de ameaça à integridade física das pessoas, de respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eu estou citando a Guarda de Belo Horizonte, porque é a que está mais próxima de mim, mas eu sei que isso também se repete Brasil afora. O que nós não podemos é cair na cilada de remontar um modelo que a sociedade o questiona, né? A gente está vendo, nós acompanhamos os últimos julgados, a ADPF questionando também a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o confronto homicida, né? E aí a gente não vai fazer juízo de valor se as pessoas que estão morrendo lá são traficantes e criminosos de toda a espécie, são pessoas que estavam lá sendo feitas como escudo para impedir a ação legítima, entre aspas, da Polícia Militar. Nós não podemos ser colocados no mesmo balaio desse julgamento. Se existe uma ação para frear, para impedir, né, que esse racismo estrutural, que o preconceito de classe seja o objeto de controle desses tribunais, a Guarda Civil, primeiro, se policiar para não repetir o modelo de policiamento tradicional e voltar os seus olhos para a sua missão. Como você bem disse, jogar dentro das 4 linhas da nossa Lei 13.022, que estabelece o parâmetro de polícia comunitária. E segundo, se preparar, né, para a nova realidade. Logo, logo, todas as ações policiais, seja da Guarda Civil, seja da Polícia Militar, da Polícia Federal, vão ser fiscalizadas e controladas por uma câmera acoplada no uniforme de qualquer policial. Essa é a nova dinâmica, é a realidade de uma sociedade moderna e contemporânea. Então, nós precisamos primeiro separar as ações, a distinção da atuação da Guarda Civil para as demais polícias e não deixar que a nossa instituição sirva de bucha de canhão para um argumento que é falacioso em relação à realidade das guardas municipais, meu amigo. Devolva a bola. Sim, sem sombra de dúvida, Bueno. O desdobramento mais danoso de um julgado como esse, que, conforme o próprio relator falou na audiência ao vivo, será transformado numa jurisprudência para orientar juízes de grau inferior e advogados, delegados de polícia, tudo mais, um prejuízo maior que eu vejo é, de fato, para a sociedade. Porque a Guarda Municipal, ela, além de ser local, ela conhecer toda a dinâmica da cidade, ela está mais próxima da população. E a população tem um controle maior, tem como ter esse controle externo maior de conversar com vereadores, prefeitos. E uma coisa que eu conversei com alguns prefeitos, Bueno, que estão preocupadíssimos, que os juízes, né, os ministros, não tiveram a responsabilidade de entender. Por exemplo, existe muito investimento Brasil afora de secretarias municipais de segurança pública na Guarda Municipal, de emendas parlamentares que já estão em tramitação, construção de vídeo monitoramento, ampliação de estruturas para as guardas municipais em diversas cidades,
concursos abertos para as guardas municipais, que é a polícia que mais cresce no Brasil, ou seja, compra de viaturas novas, armamento, troca de armamentos obsoletos, armamentos mais atualizados. Então, tudo isso está em curso, e quando um juiz ele fala algo, como eles decidiram lá na sexta turma, eles colocam tudo isso no ralo, e os prefeitos ficam com uma preocupação muito grande, porque tem dinheiro empenhado. Você que foi vereador da capital, você sabe que esse dinheiro empenhado tem compra já firmada para uniforme, armamento das guardas civis municipais, e isso impacta no orçamento. E nós estamos, inclusive, aquela discussão sobre o Fundo Nacional para investir em guardas municipais. Como que vai investir em guardas municipais se não continuarem elas atuando na segurança pública com a relevância que sempre tem? Ou seja, tem diversos tipos de desdobramento, por isso que nós não podemos, né, com a nossa fala aqui hoje, é uma fala de tranquilidade para os guardas municipais, porque o nosso cobertor jurídico, a nossa norma que orienta e que sustenta a nossa atividade na segurança pública, chama-se Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei de 8 de agosto de 2014, 13022, que os ministros fogem dela como o diabo foge da cruz. Mas antes de começar esse bate-papo, eu fui revisitar o recurso extraordinário, acho que é o 685888, que trata de uma demanda aqui da Guarda da Capital, que a Polícia Militar, a FENEM, uma associação da FENEM, foi questionar o limite da atuação da Câmara Municipal em dar atribuição para a Guarda Municipal. E eu fui verificar, ele estava em pauta agora em junho, mas saiu de pauta do STF, mas o Procurador-Geral da República deu um voto, que eu tenho inclusive uma live sobre esse voto dele aqui, um voto, assim, muito bom para as guardas municipais, com entendimento da Procuradoria, o Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, trazendo o entendimento de que as guardas municipais fazem policiamento preventivo e comunitário, sim, e tem que ficar esse policiamento circunscrito às suas atribuições legais e constitucionais, né, enfrentando esse tipo de monopólio que algumas forças querem, alguns setores da sociedade querem, trazer apenas para alguns órgãos da segurança pública. Ele enfrentou, não, policiamento, né, está ostensiva, dissuasória, né, fazer a inibição do crime. E os guardas municipais, no seu cumprimento do dever constitucional, fazem policiamento, sim, preventivo, sim, é o que tem que fazer para inibir o comunitário pela sua proximidade. Tem que manter, né, essa orientação que é fundamental dos guardas municipais do Brasil. E nós não vamos abaixar a cabeça, porque eu trabalhei no último plantão, conversei com a minha equipe, conversei com guarda de outras equipes que estavam em curso no plantão noturno, e o pessoal estava de cabeça para baixo. Estava de cabeça para baixo, porque é o seguinte, foi uma grande injustiça. Foi uma grande injustiça com os guardas municipais do Brasil, que estão lá diuturnamente, né, dedicando suas vidas, seus conhecimentos e a sua formação técnica em defesa da população. E o STJ vem, né, como se fosse um tapa nas caras desses trabalhadores tão importantes, tão essencial. Inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele traz os fundamentos que o próprio STF já julgou favorável às guardas municipais. Ele traz lá a proibição da greve, porque entendeu a guarda ser um serviço essencial à segurança pública. Ele traz a questão da consolidação da atuação do trânsito. Ele traz esses julgados para falar o seguinte: as guardas municipais fazem policiamento preventivo e comunitário dentro dos limites estabelecidos na Constituição e na sua lei legal, e sem falar também do SUSP, né? Isso aí, Gwen. É isso, meu irmão. Eu sou suspeito para falar, eu tenho muito orgulho de ver a sua atuação. Agora mesmo eu estava vendo que você estava preocupado em ler as propostas de campanha de todos os presidenciáveis, né, de todos os candidatos à presidência da República, essa preocupação, esse carinho, essa responsabilidade de falar sobre cada uma delas. Eu me lembro por quantas oportunidades nós tivemos juntos no Supremo Tribunal Federal, né, levando o lobby propositivo, apresentando memoriais, né, para os ministros que hoje viraram lá o nosso flanco de batalha, né, que estão ali na trincheira defendendo aqueles argumentos que nós apresentamos e que eles passaram a aderir no seu discurso, abrindo divergência, e hoje
sendo lá o nosso posto avançado no Supremo Tribunal Federal. Para tranquilizar a categoria, é dizer que nós não vamos jogar a toalha, apesar de tantas ofensivas, inclusive internas, de colegas que não querem deixar que a gente tenha imunidade para fazer o que a gente sabe fazer, né? Quer que a gente vá para a luta, para uma batalha, para uma guerra, desarmados, né? Desarmados de prerrogativas parlamentares, desarmados de um mandato para que a gente faça aquilo que a gente se propôs a fazer desde sempre. Então, por isso eu volto aqui a fazer um apelo para aqueles que ainda querem, pessoas como nós, defendendo e tentando levar cada vez mais adiante aquilo que é determinante para a vida de cada uma dessas pessoas, que é dar robustez, que é dar musculatura constitucional. Hoje a gente defende a PEC 275 com a própria vida. Nós estamos lá com o nosso companheiro Jones Moura, tentando, de todas as formas, utilizando de todos os meios, estratégias necessárias para emplacar uma comissão especial. E nós fazemos um apelo aos guardas municipais do estado do Rio de Janeiro, que reedite a eleição desse nosso companheiro, aos companheiros do estado de São Paulo, que pela primeira vez a gente vê uma convergência, uma união, que elevem, né, um companheiro de São Paulo à condição de deputado federal, para que a gente possa promover essas mudanças. Esse é o apelo que nós fazemos, é o registro histórico que nós fazemos, com a propriedade de quem sempre esteve nesse flanco de batalha. E nós vamos, obviamente, produzir, né, vamos elaborar alguma cartilha e organizar algum ato que possa levar esse clamor para o Congresso Nacional, meu amigo. Muito importante a sua fala, muito assertiva, muito direta, muito clara e muito concreta para os nossos guardas municipais. Até para a gente encaminhar aqui para o encerramento dessa live, é importante a gente trabalhar a questão da PEC 275. Inclusive, o próprio relator da sexta turma do STJ, ele cita a PEC 275 como a grande solução para as guardas municipais. Então, no seu próprio voto, ele coloca que o Congresso Nacional está tentando aprovar a PEC 275 para dar uma segurança para os guardas municipais. Então, se o relator... Ele já deu a dica, né? Ele já mostrou para o guarda, meu irmão, vai lá, cara, dá para o seu candidato, dá para o seu companheiro de farda aquilo que ele precisa, para ele fazer o que tem que ser feito. Né? Então, a gente precisa lavar a cara com esse tipo de voto, ter vergonha, né? Ter brilho na cara e fazer o que é dever de todos nós, como reconhecer a luta e dar condição de trabalho. A gente sempre brigou por condições de trabalho, mas os representantes precisam de ter essa munição para ir para o enfrentamento. Muito obrigado, Bueno, pela sua colocação. E nesse quesito especificamente, pessoal, eu até respondi alguns guardas esses dias sobre a PEC 275. É uma luta que nós estamos acompanhando desde 2016, quando o Cabo Sabino apresentou. Ela foi potencializada com a presença do deputado Jones Moura na Câmara dos Deputados. Agora ele conseguiu fazer aquele protocolo, aquele compromisso de assinar a criação da comissão especial, onde cada partido, posteriormente às eleições, vão apresentar os membros titulares e suplentes. Mas uma alerta eu quero fazer aqui. Essa alerta que eu vou fazer aqui, Bueno, é muito importante. Por quê? Porque nós já acompanhamos essa luta há muitos anos e nós sabemos como que é o cenário da Câmara dos Deputados depois de uma eleição. Porque você tem aqueles que ganharam, tiveram a renovação do seu mandato, com uma disposição, que tem prestação de contas, tem aquela correria, tem impugnação. O foco, o que é? Ser aprovado suas contas para quem ganhou. Você tem aqueles que não ganharam, que voltam de cabeça para baixo, sem disposição para lutar, e vai preocupar simplesmente em arrumar a mala para deixar o gabinete para os deputados que ganharam. Ou seja, se nós, pessoal, se nós não votarmos depois das eleições fortes para o Congresso Nacional, esse cenário é adverso. Porque a gente não vai ter um amparo, nós vamos ter um cenário totalmente adverso. Então, nós precisamos voltar, depois das eleições, no começo de novembro, com Jones Moura reeleito, com Eliel Miranda eleito, com Pedro Bueno eleito, com Policarpo eleito, porque a gente vai ter uma bancada efetiva azul marinho, vamos ter votos suficientes
para fazer o Arthur Lira olhar para aquele compromisso que ele assinou, para que ele não venha rasgar aquele papel e que ele venha colocar em curso a comissão especial, que a gente venha pautar, debater e analisar o mérito da PEC 275, porque ela dá conta dos problemas estruturais mais importantes das guardas municipais. A segurança jurídica, para a gente resolver definitivamente essa celeuma de interpretação jurídica, ao mesmo tempo também a prerrogativa da aposentadoria especial, que é tão justa para os guardas civis municipais. Não é isso aí, Bueno? É isso, companheiro. Eu acho que o mais difícil foi feito. Nós tivemos lá um mandato tampão, foram pouco mais de 6 meses na prática, com recesso, agora com o período pré-eleitoral. Então, nós fizemos o dever de casa, nós chegamos até o presidente da Câmara e fizemos com que ele se inclinasse para apalavrar um acordo. Agora, esse acordo só vai fazer sentido e só vai ter repercussão e continuidade caso o nosso companheiro seja reeleito. Nós estamos num período onde o que foi estabelecido até agora só vai ter continuidade caso a gente tenha alguém, um porta-voz ou candidatos eleitos. Né? A gente precisa reforçar esse time para chancelar esse acordo que foi registrado, que foi filmado, fotografado, e fazer pressão política para demover qualquer obstáculo, né, que sempre é colocado quando o assunto é o avanço das guardas municipais, é o avanço da polícia municipal, que vai acontecer no nosso país. Nós só precisamos que os nossos companheiros tenham fé e reconheçam o trabalho dessas lideranças, para que a gente possa fazer aquilo que nós já sabemos fazer, que é a nossa vocação, que é a nossa bandeira, é a nossa história de vida, e a gente vai ter muito orgulho de contar isso, vendo esse registro nos livros de história, mas vendo a sociedade gozar desse direito, esse direito de ir e vir com segurança nas ruas, gozando do policiamento ostensivo das polícias municipais. É isso, meu amigo, e no mais é agradecer muito por essa live e mais uma vez pelo carinho, né, pelas suas palavras de apoio à nossa candidatura, porque é isso que nós precisamos agora, é ter fé e coragem para seguir caminhando. Muito obrigado, Pedro Bueno. Nós temos um dever ético e moral. Os guardas municipais do Rio de Janeiro têm um dever ético e moral em te eleger deputado federal, como aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, estado de Goiás. É um dever com a nossa categoria, é a sobrevivência. E, para finalizar, aproveitar a audiência, saber que os nossos guardas municipais estão compartilhando, nós precisamos aqui reafirmar. A sexta turma do STJ não anulou o poder de polícia das guardas civis municipais. A decisão é um caso concreto, vai servir de munição, sim, para advogados de vagabundo, vai sim. Os vagabundos vão utilizar para tentar provocar as guardas municipais, os adversários das guardas municipais vão utilizarem essa informação para tentar constranger os guardas municipais, vão sim, nós não temos dúvida nenhuma, já estamos usando. Mas nós, de cabeça erguida, nós entramos na segurança pública, foi pela porta da frente. E nós estamos sentados e calçados na Constituição Federal. O poder de polícia das guardas municipais é o poder da administração brasileira, do Estado brasileiro, está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, a nossa lei federal, que é o nosso cobertor jurídico, que é a nossa orientação, a norma com plena eficácia no Brasil, que a sexta turma não enfrentou, ela que traz toda a disciplina do poder de polícia das guardas municipais, dando suporte, dando fundamento para continuar atuando na proteção da população, proteção sistêmica da população que se utiliza de bens, serviços, instalação, preservando a vida, atuando no trânsito, na polícia de postura, de polícia de meio ambiente e fazendo a segurança que a população precisa. Então, isso é muito importante para que cada guarda municipal do Brasil mantenha a cabeça erguida, porque nós chegamos no Sistema Único de Segurança Pública pela porta da frente. Não é isso aí? E nós não vamos sair pela porta do fundo. Mesmo que eles querem empurrar as guardas municipais pela porta do fundo, mas nós estamos muito bem alicerçados, muito bem assentados,
constitucionalmente nas leis infraconstitucionais e fazendo um serviço de grandeza relevante em cada cidade do país, que tem o reconhecimento da sociedade. E é isso aí que o povo espera das guardas municipais e que nós vamos continuar. E com os nossos representantes eleitos, nós teremos essa grande oportunidade de firmar esse entendimento no inciso 7º do artigo 144 da Constituição Federal, com a PEC 275. Pedro Bueno, muito obrigado por você ceder um pouco do seu tempo, da sua campanha, para esse bate-papo aqui. Agradecer aos guardas municipais que nos acompanham. Teve gente de Minas Gerais, de todos os estados da federação. Agradecer a cada um deles. Peço para que compartilhe, de fato. Compartilhe, porque é importante que essa informação chegue até o nosso guarda municipal. Quer dar as suas últimas palavras, Bueno? Meu amigo, é só agradecer a aula que foi dada aqui para toda a nação azul-marinho. Isso serve, sem dúvida, de referência, já que é para reiterar, caso haja algum tipo de provocação, é dizer que, objetivamente, né, na prática, está anotado aqui o número do HC, não sei se dá para ver, o número do HC da Polícia Militar, da atuação da Polícia Militar. Objetivamente, na prática, a decisão tem o mesmo efeito prático, o mesmo objetivo, é de frear o indiscriminado uso da força. O que eles querem é disciplinar a busca e apreensão. Nós temos que ter cautela para fazê-lo quando necessário e na observância dos princípios da lei, da nossa norma jurídica. E bola para frente. A guarda continua sendo garantidora e isso quer dizer que o guarda tem o dever de agir, o prefeito tem o dever de agir. Se ele o fizer o contrário disso, ele responde nos limites da lei, inclusive por omissão ou por prevaricação. Então, é manter a tranquilidade e dar sequência àquilo que está estabelecido no nosso marco regulatório, que é a Lei 13.022, 13.022. É isso, meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado, Pedro Bueno, importante as suas colocações. Os guardas municipais têm aí o privilégio, a honra. Só precisa desligar o seu áudio aí para ajudar. Só para a gente finalizar essa fala aqui, muito importante, o nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é um importante legado, uma herança, né, bendita do Estado brasileiro, que inaugurou, que apresentou de uma maneira mais detalhada a Polícia Municipal, né, a Polícia de Proximidade, a Polícia Cidadã para o Brasil. Todos nós, guardas municipais, vamos nos juntar um esforço concentrado para atuar dentro daquilo que a nossa lei estabeleceu, dentro dessas 4 linhas. Nós temos lá o princípio de reduzir o sofrimento, de fazer a manutenção dos direitos humanos fundamentais, de cuidar da cidadania, de proteger sistematicamente a vida da população, de conduzir ao delegado de polícia o autor de infração em flagrante delito, de preservar o local do crime, de atender ocorrências emergenciais. É esse estatuto que nos ampara e é baseado nele que a nossa atuação vai continuar sempre objetivando a serviço da comunidade. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado a cada um guarda municipal que está conosco até hoje. É isso, meu amigo, a luta muda a lei. Tamo junto.